Vocês estão escutando, ouvindo Franz Joseph Haydn, que é o mentor espiritual da nossa egrégora de trabalho, e através das suas músicas, de toda a sua composição musical, ele consegue trazer, né, essas energias através do som, essa conexão com a espiritualidade maior, harmonizando os nossos corpos sutis, trazendo toda esse equilíbrio vibratório, né, esse aumento do padrão das energias que a gente está emanando. Então seja muito bem-vindo aqui à Madrugada Astral. Se você quiser, coloque um copinho com água aí do lado, enquanto a gente está no programa, os mentores vão fluidificar essa água, vão trazer essas energias benéficas aí para você, para o seu equilíbrio. Então sejam muito bem-vindos. Vamos primeiro falar, né, do nosso patrocinador, Reidrate, que é uma cosmética que você vai encontrar em todas as lojas da Drogaria São Paulo, e os florais Deus é Luz, né, que você pode encontrar no site www.floraisdeuseluz.com.br, que são os florais que vão reintegrar o ser com a natureza, né? É a medicina do futuro, é o remédio vibracional que vai trabalhar a causa, a origem dos nossos desequilíbrios e não somente os sintomas. Então, vamos lá com a colaboração deles. Vamos trazer o nosso programa hoje de volta a falar um pouquinho dos chakras. A gente vem vindo falando, né, um pouquinho sobre as ervas, sobre toda essa fitoterapia que trabalha cada questão ligada a cada chakra. Então é bem interessante, porque a gente está acostumado a ouvir, né, falar sobre as vibrações das cores em relação aos chakras, a gente ouve falar muito sobre os cristais ligados à vibração dos chakras, mas a gente encontra pouca literatura falando exatamente sobre as ervas, aquela que vai trabalhar mesmo a função ligada à vibração do chakra. Eu trago um pouquinho, né, o Tratado de Cura através das forças da natureza, das essências da natureza, que eu escrevi o livro com o José Idaio da Cunha. E aí a gente coloca, né, toda essa fitoterapia ligada ao tratamento dos chakras, porque muitas vezes a gente não está com um problema ligado a algum órgão específico ou algum problema físico específico. Tem questões ligadas ao tema do chakra que muitas vezes a erva, no sutil, no floral, vai poder contribuir e trabalhar. E a gente coloca, né, muitas vezes, num banho, num chá, numa tintura, coloca o vasinho de planta lá do nosso lado, quando a gente mais está precisando daquela energia, ela se manifesta, a sua aura, ela se doa para nós, né? O reino vegetal se doa para a humanidade, para a nossa evolução. Então, é um chakra que vai trabalhar esse eu, né? Essa persona, a sua entidade espiritual, esse eu maior, a sua centelha divina. E a gente vai entender que a hora que você fala do eu, do meu, né? A gente está trabalhando temas no chakra, como, por exemplo, os nossos limites, o nosso tamanho, até onde a gente pode ir para frente, invadir alguma vibração que está do nosso lado ou não, e até que ponto eu vou deixar as pessoas invadirem o meu espaço de existência, né, como eu brinco com meus alunos, invadir nosso campo eletromagnético, né, nosso eu. Então, até onde eu posso me colocar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que sou eu em verdade, né, minhas ações, minhas atitudes, sem incomodar, sem ferir o limite do outro. E da mesma forma, eu vou ter que aprender a falar o não quero, o não posso, o não vou, para também colocar limite naquela energia que vem do outro sobre mim, né? As minhas vontades, o meu querer. Então, trabalha muito isso. E hoje em dia, né, quando a gente fala de empoderamento pessoal, em autoestima, nós estamos mexendo muito com esse chakra, né? Essa força de você colocar a sua vontade em ação na vida. Então, é sobre isso.
Nossa, e as eras vão poder colaborar, ajudar? Com certeza, né? Muitas vezes eu engulo muita coisa, aceito muita coisa e depois eu não elaboro, né? A gente engole, mas não digere, a gente não consegue fazer a digestão das emoções ou a digestão daquilo que eu engoli, de acontecimentos, de situações, de pessoas, de coisas que a gente ouviu, sentiu. Então, o fato de você não conseguir elaborar essas informações, muitas vezes ataca o nosso chakra gástrico, né? E aí, lógico, uma hora essas energias mal elaboradas vão gerar sintomas, né? Então, sintomas físicos, sim, né? O famoso refluxo, é a dor de estômago, é a má digestão, enfim, tem uma série de sintomas físicos que vão ser agravados por causa dessa falta de digestão da vida, né? Das coisas que a gente vai absorvendo no dia a dia. Então, vamos falar um pouquinho dessas ervas. A primeira delas é o açafrão, né? Olha lá, um temperinho, um condimento. O açafrão, ela eleva a nossa alma, né? Ajudando a gente a fazer essa conexão com todo esse integrar do planeta, com as pessoas, a gente ter essa noção que a gente faz parte de um todo. Por isso a gente precisa trabalhar muito bem esses limites, né? Então vai equilibrando, ajudando a equilibrar esse entendimento, essa tomada de consciência e equilibrar, né, o nosso campo emocional, vai colocando em ressonância com aquilo que a gente está pensando, a criação mental. Então, parece que só um temperinho não vai fazer nada, mas o açafrão tem um poder muito especial de conexão da nossa pessoa com o resto do mundo, né? Com o resto das pessoas que estão à nossa volta. Aí a gente tem uma que é muito conhecida para o estômago, que é o famoso bálsamo, que é um verdadeiro bálsamo para a nossa digestão, né? Que vai trabalhar essa expressão, né? Essa digestão emocional mesmo, aquilo que eu não digeri, né? Eu engoli, então eu ouvi um desaforo, ouvi alguma coisa que me agrediu, me sentiu mal, aquilo ficou, né? Eu fiquei remoendo aquilo, não digeri, não aceitei, não elaborei, fiquei com raiva, fiquei com aquela coisa assim, que me sentindo, né, de alguma forma injustiçada ou com meu ego ferido. Então, o bálsamo vem abrandar, ele é muito rico em elemento água, então ele traz essa adaptabilidade às situações, o famoso jogo de cintura. Então, muitas vezes a gente absorve, né, emoções que a gente não quer que os outros percebam que eu fiquei chateada, eu não quero que o outro perceba que eu não engoli bem aquilo. E eu vou retendo as emoções. E isso também causa, né? Ah, eu vou ter uma gastrite, vai ter uma úlcera, porque fica tudo ali. Fica tudo mal resolvido. E uma hora aquilo vem para as paredes do estômago, que são muito sensíveis, e ácidas, né? Tem o ácido ali. Então, vai trabalhar muito essa coisa que eu guardo para mim. E a gente põe a desculpa, né? Que eu sou tímida, eu não exponho as minhas emoções. Gente, timidez não existe. Como assim, Deus? Você está falando absurdo? Não é. É uma questão do ego, né? A gente não aceita muito, mas é assim, eu não quero ser julgada pelo outro. Esse meu eu, né? Esse meu estômago aí, essa minha luz, muitas vezes já foi ferido, já tem um trauma lá de infância, já tem alguma questão que você não soube lidar muito bem. E eu não quero repetir isso, ser julgada, ser condenada, né? E a gente acaba não falando, dizendo que a culpa é da timidez. Não é timidez, é o ego que não quer ser ferido mais, é uma proteção, ou porque eu realmente já fui ferida e não quero me machucar mais, ou é porque eu tenho um ego exacerbado, né? E eu não quero, de forma nenhuma, ser julgada por ninguém. Eu me acho superior. Eu acho que a pessoa não tem condição de ter um julgamento. Então, se eu não me acho boa o suficiente, eu prefiro não falar nada a falar e ser repreendida ou julgada ou analisada ou demonstrar a minha ignorância de alguma forma. Né? Então, quando a gente fala que timidez não existe, é porque a gente muitas vezes tem essa elaboração do ego por trás dessa falsa timidez.
tá bom? Tudo é uma questão de trabalhar o tamanho desse eu aí e a forma como a gente se coloca no mundo. Aí vem a carqueja, a famosa carqueja. A carqueja, ela é conhecida por limpar coisas do passado, né? Traumas, raivas, sentimentos de posse, coisas do que já foi, né? Esses apegos, tanto de pessoas, de situações, enfim, a carqueja faz uma limpeza nisso. Ela é muito boa para o fígado, que vai elaborando as emoções, como a raiva, a ira, enfim, as mágoas, o ressentimento, aquela sensação de vingança, né? Mas ela também trabalha a preocupação excessiva que a gente tem com os outros. Eu estou me importando mais com meu filho, com o marido, com a minha mãe, do que comigo. Eu estou colocando estas criaturas, essas pessoas que estão à minha volta, num padrão superior ao meu de importância relativa para mim, para a minha vida. Então, eu vou dando mais atenção e gera uma preocupação infundada muitas vezes, que está relacionada ao controle que a gente quer ter sobre essas pessoas. Então, quando essa relação não está muito legal também, vai pegar o tamanho da minha existência desse ego, né? O quanto eu estou querendo controlar, sim, ou o quanto eu estou sendo controlada, julgada, né, por alguém. Então, é sempre um movimento que vem de dentro para fora e de fora para dentro, né? A gente tem que dizer que o chakra, ele trabalha nos dois sentidos, com essas duas forças, né, de tensão. Então a carqueja tá lá, né? Medo que aconteça o pior. Ai, meu Deus, vou ligar, meu filho está num lugar, vai sofrer um acidente, vai acontecer qualquer coisa. A gente fica com a cabeça já plasmando tudo de ruim, né? Mas é porque a gente tem esse medo, essa ansiedade que aconteça o pior, porque a gente não está no controle. São situações porque a gente controla só o que é nosso, né? A gente acha que controla a vida das pessoas, mas na realidade o poder é deles, né? Então aquilo acaba gerando essa falta de limites, né? Essa falta da gente entender qual é o nosso tamanho. Aí vem a espinheira santa. A espinheira santa é um calmante das emoções impulsivas. Então, quando vem aquele ímpeto de você, né, responder, agredir, fazer alguma coisa, né, ou falar o que não deve, enfim, ele acalma as emoções para você não falar emocionalmente, expressar emocionalmente com a sua emoção em desequilíbrio. Então, é ótimo, né? A espinheira santa é um bálsamo também, porque ela vai integrar, né, a emoção, o sentimento com a razão, a famosa inteligência emocional. Vamos pensar antes de abrir a boca, vamos pensar antes de falar coisa que depois você pode se arrepender, né? Ou então falar emocionalmente, extrapolando muitas vezes a situação, agredindo alguém ou criando um constrangimento no ambiente, enfim. A gente sabe quando a gente passa do ponto, né? Então a espinheira santa vem ajudar a gente resolver isso. Depois vem o hortelã. O hortelã é uma delícia também, ajuda nessa digestão, porque ela facilita, né, a elaboração dessas emoções. Então, ajudando essa digestão, ele vai abrir o campo para falar: nossa, vai com calma, vamos elaborar cada coisinha no seu lugar, observe isso, observe aquilo, vá integrando para você essas informações de uma forma equilibrada, prazerosa, gostosa. E a gente, aos poucos, vai acalmando, né? Um chazinho de hortelã é maravilhoso. Eu, pessoalmente, gosto muito. E, às vezes, quando a gente está com aquela digestão meia travada, uma coisa mais empanzinada, assim, no estômago, um chazinho de hortelã vem para dar aquela acalmada. Então, não é só porque é quentinho, não é só porque é gostoso o aroma e tudo, mas é porque ele vai trabalhar todas essas questões dentro da gente para que a gente possa digerir os acontecimentos, digerir o que a gente ouve e sente das pessoas, digerir a vida, que muitas vezes a gente não está dando conta e fala: vamos respirar, tomar um chazinho de hortelã e continuar tocando o dia, né? Muito bom. Aí a gente vai falar sobre também a insulina. Nossa, a insulina é uma planta com esse nome, né? A gente conhece só os remédios, mas sim, a insulina é uma planta, a insulina vegetal, e ela trabalha da mesma forma que a insulina que a gente toma como remédio. O princípio ativo,
que vai trabalhar o quê, né? Essa questão do açúcar. O açúcar, gente, ele é a materialização do amor, das carências, do afeto, né? Então, quando a gente tem problema com açúcar no sangue, né? O diabetes, algum desequilíbrio na taxa da glicose, enfim, a gente está falando em relacionamento, a gente está falando em dificuldade em dar e receber afeto, a gente está falando em questões ligadas a traumas relacionados a isso, carências profundas lá da infância, porque a gente acha que é só carência, né? Ah, eu não tive amor, mas também não. Você também tem a dificuldade em se doar para o outro, em doar afeto para o outro, em estar trabalhando as relações numa outra esfera, né? Energeticamente falando, amorosamente falando. Então, a insulina vem trabalhar aquela carência afetiva, logicamente, mas fica aquela amargura, aquela sensação de solidão, aquela coisa de dificuldade mesmo em se relacionar. Então, uma delícia, vamos tomar insulina. Juntamente com a insulina, que também ajuda nessa questão do açúcar, a pata de vaca, mas a pata de vaca é um ansiolítico. É a melhor planta que tem para a gente trabalhar a ansiedade, né? É aquela folhinha que tem o formato da pata de uma vaca mesmo, por isso que chama pata de vaca. E ela trabalha a compulsão, principalmente na alimentação, nas compras, aquela ansiedade em saciar alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é, né? A gente falou da gula da outra vez no outro programa, mas essa compulsão descontrolada que vem junto com uma ansiedade. Então, eu tenho medo de não ter o controle do que vai acontecer lá na frente e eu acabo descontando na comida, acabo descontando nas compras, torro meu cartão de crédito, acabo descontando em bebida, em outro tipo de amortecedor, né, dessa sensação negativa. Então, não é bacana. Então, a pata de vaca auxilia muito. Então, é um arbusto grande, muitas vezes vira uma árvore, e a gente pode pegar as folhinhas, fazer um chá, mas o ideal seria tomar mesmo a tintura ou tomar o floral, né? No sistema Deus é Luz de Florais, a gente tem o Tranquilidade, que tem a base dele, a pata de vaca, que é maravilhoso para ansiedade. Então, se você quiser, entra lá no site www.floraisdeuseluz.com.br e você vai ter toda a descrição de todos os florais. Lá você vai achar o Tranquilidade, que é para ansiedade e para compulsão, principalmente alimentar. Ajuda bastante. Aí a gente tem o sabugueiro. Nossa, sabugueiro trabalha os nossos medos internos, principalmente do próprio descontrole físico. Aí eu tenho medo de passar mal, eu tenho medo de ter um pânico lá. Então eu já sei que eu já passei mal e aí eu fico com medo e com ansiedade para que eu não sinta isso outra vez, né? Então esses medo de estado obsessivo, medo de compulsão, medo de ter algum tique nervoso, alguma situação assim, agitação, pesadelo, tudo que mexe muito com a cabeça da gente e causa insegurança no nosso dia a dia. Insegurança na tomada de decisões, insegurança, eu vou até ali, não, eu tenho medo de ir sozinho, eu não vou. Então começa a gerar essa insegurança nas coisas básicas e simples do dia a dia. A gente querer estar sempre com alguém, a gente querer não saber que decisão correta tomar, e às vezes de coisas básicas do nosso dia, escolhas simples que a gente tem que fazer. Então o sabugueiro vai ajudar bastante também. Aí a gente fala sobre uma outra erva que é muito especial, né, que é a sálvia. A minha professora de fitoterapia sempre falava, né, a sálvia salva, porque ela serve para tudo. Sabe aquelas ervas que qualquer coisa que você tem, faz um chazinho daquilo que ajuda e resolve? Porque ela tem muitas propriedades terapêuticas, né? Então ela regenera principalmente a nossa energia vital. Quando a gente fala que a sálvia salva, é porque ela te coloca num estado de vitalidade capaz de trazer o seu organismo, o seu corpo para se refazer, né? Trazer essa homeostase da natureza para você ter força de onde tirar a energia para se recuperar. Então, quando a gente está lá sem disposição nenhuma,
tá péssima, se achando uma porcaria, sem ânimo para nada, falar, ai, não, a ponto de desistir das coisas, inclusive do trabalho, inclusive da própria vida, sálvia. A sálvia vai salvar você desses momentos de desânimo, porque ele vai restaurar a sua energia vital e vai fazer você dar aquele up aí para você ter esse eu de volta, né? Essa força do eu outra vez. Estamos falando do nosso chakra gástrico, né? E aí, por fim, nós temos a zedoária, que nome estranho, né? Mas a zedoária, ela ajuda muito para fazer a digestão especificamente das emoções, né? Ajuda a pessoa a equilibrar o seu campo interno. Então, como eu vou lidar com isso dentro de mim? Seja a minha emoção, seja aquilo que eu absorvi, como que eu estou, né, racionalizando aqueles fatos, aqueles acontecimentos, vai fazendo uma integração também do sentimento, da emoção, do pensar. A zedoária é uma outra erva muito importante. Então, aqui a gente, né, acabou de ver um conjunto bastante interessante e importante para estar trabalhando esses chakras. E muitas vezes, né, a gente não tem noção, mas na alquimia a gente fala muito sobre a serpente solar e a serpente lunar, né? O chakra gástrico faz parte da nossa serpente solar, ou seja, o nosso lado yang, o nosso lado masculino. E é uma energia que ativa lá e vem através do DNA, que tem ligação com aquilo que a gente recebe do nosso pai. Olha que interessante. Então, quando a gente começa a ter problema no chakra básico, como a gente falou, que vai trazendo insegurança, vai trazendo falta de ter essa força, esse ground para apoiar, para se apoiar, tudo que é ligado à nossa sobrevivência, seja o trabalho, seja o dinheiro, seja a profissão que eu vou escolher, sobre como eu vou lidar, né, com as questões da minha sobrevivência, seja no trabalho, no emprego, na vida, enfim. Se eu não resolvo isso, a energia começa a desequilibrar lá na base e ela sobe para o estômago também. E vai pegar o chakra gástrico, que também vem da mesma fonte de energia e de desequilíbrio, lá do DNA do pai. E aí a gente faz o que com isso, né? Muitas pessoas não entendem que às vezes a gente não teve essa energia durante a nossa infância. Então, assim, pai ausente, gente que não conhece o pai, pai que faleceu, pai que não foi presente, ficava fora de casa o dia inteiro. E aí a criança, lá de pequenininho, que precisava dessa energia, porque a gente fala, né? Ah, a criança pequena tem que ficar com a mãe. Não é verdade, né? O próprio Steiner fala, você sabe que a criança pequena, até os 7 anos, deveria ficar com o pai? Porque dos 7 aos 14, que ela vai desenvolver o corpo emocional, ela deveria ficar com a mãe. Então, tu não fala, né, a criança pequena, é o pai que dá segurança para o bebê. É o pai que deve pôr limite na hora de tirar a fralda, na hora de tirar a chupeta, na hora de trazer essa segurança para a criança. Então, é muito interessante. Então, pensem um pouquinho sobre isso, a gente precisa continuar desenvolvendo, né? Esse nosso eu, esse nosso limite, esse nosso tamanho. E vamos, assim, aproveitar todas essas ervas maravilhosas para nos auxiliar. Tá bom, gente? Então fiquem aí com Haydn, tome a aguinha no copo que vocês separaram para receber essas vibrações maravilhosas. E eu aguardo vocês no nosso próximo programa. @Deusemantovani e @Deuseluz Oficial. Aguardo vocês.